Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu já mandei o vídeo aí que eu ia falar sobre, que eu falei sobre vitaminas, sais minerais, água e carboidratos. E agora, nesse momento, nessa hora, nesse instante, eu vou começar a falar da próxima parte que eu tinha prometido, que é lipídios e proteínas. Fechou? Então, vamos lá. Bom, lipídios, né? Se você quiser chamar ele de gordura, pode chamar, talvez ele fique triste, né? Mas os lipídios, eles são grossamente a nossa gordura, que existe vários tipos, tá? A gente pode ver aqui, ó, 5 tipos: carotenoides, triglicerídeos, fosfolipídios, cerídeos e esteroides, tá? Talvez você já tenha ouvido falar de esteroides como uma famosa bomba, né? Ele tomou esteroides, agora está muito forte. Eu não sei se isso é coisa que da minha época, não sei nem se eu posso falar minha época, porque eu não sou tão velho, mas também não sou tão novo. Bom, importância dos lipídios, olha aqui quantas coisas. Função energética, eles nos dão energia, né? É até por isso que a gente acumula lipídios, que a gente tem a pancinha, né? A gente tem o culote, tá? A gente, imagina só os seres da caverna, que eles tinham que caçar para comer, né? E eles, quando tinham comida, comiam um monte, e o nosso corpo desenvolveu uma forma de guardar energia para o tempo de vacas magras, que foi armazenar gordura, tá? Por isso que a gente armazena gordura, para ter energia caso a gente precise em tempos de vacas magras. É claro que hoje o acesso à comida é universal, quase universal, né? Então é muito difícil que isso aconteça. Por isso que temos casos aí de obesidade e tudo mais. Beleza? Bom, termogênese, então é gerar calor, tá? É esquentar. Transdução de sinal é uma coisa que não vem ao caso agora, né? Eles formam os nossos hormônios, né? Hormônios são muito importantes para o nosso metabolismo. Ele é um antioxidante. Um antioxidante, digamos que ele impede que nós fiquemos velho, ele atrasa a nossa velhice. Claro que algum tipo de lipídio que faz isso crescer, não são todos, tá? Estrutural, aqui ele já dá o spoiler das membranas celulares, que eu vou falar direitinho mais pra frente. Proliferação e diferenciação celular, então faz parte ali do processo de diferenciação celular, né? Também tem a ver com as membranas. Isolamento térmico, tá? Antigamente, minha avó me conta que ela morava na fazenda e quando eles matavam um boi lá, um porco, eles matavam o boi, cortavam os pedaços da carne, né, interessantes, e eles guardavam dentro da banha do porco, porque a banha do corpo do porco era um isolante térmico, né? Então ele conservava por mais tempo essa carne de estragar, tá? Já que na época dela não tinha geladeira. Faz parte do metabolismo do cálcio, da coagulação sanguínea. Então, olha só quantas importâncias tem o lipídio, não é só para ele acumular na nossa pança, tá? Tem outras importâncias. Bom, primeiro, os carotenoides, né? Eles são precursores da vitamina A e ajudam na renovação da nossa pele, né? Inclusive através da vitamina A, se eu não me engano, tá? E os carotenoides, eles são responsáveis pelas cores das frutas, tá? Da cenoura, por exemplo, tem o beta-caroteno, né, que é mais alaranjado. Então, são diferentes cores aí que são causadas pelos carotenoides, beleza? Que é um tipo de gordura, um tipo de lipídio, tá? Eu vou deixar de falar gordura, porque gordura a gente associa a uma coisa ruim, né? Mas não é, lipídio, tá? Aí temos os triglicerídeos. Por que triglicerídeos? Bom, três ligações de ácido graxo com glicerol, né? Aí tem uma cadeia também longa que pode formar, tá? Que são os que nós usamos para reserva energética. Então é a nossa gordurinha, esse é a gordura mesmo, nossa gordurinha. Ele nos protege contra a perda de calor, tá?
Então, voltando, ele nos protege contra a perda de calor, né? Ele, por exemplo, uma pessoa que é muito magra vai para um lugar frio, ela provavelmente vai ter mais frio do que uma pessoa gordinha, né? Às vezes você tem aquele amigo lá que sempre pede para ligar o ar-condicionado até quando tá frio. Provavelmente esse cara tem um estoque grande lá de gordura que tá protegendo ele, tá ligado? Tá protegendo ele da perda de calor. E ele fica com calor, mano. Entendeu? Ele é fonte de ácidos graxos. Ácidos graxos são utilizados para formar, né? A gente quebra e eles podem ser saturados ou insaturados, tá? Isso é uma questão mais da química, tá? Essa aula aqui, ela tá totalmente ligada com a química. Seria muito legal se tivesse um professor de química aqui comigo para falar junto sobre tudo isso que a gente está vendo aqui, tá? Porque é uma aula que necessita até, tá? Ficaria muito mais rica se tivesse um professor de química aqui, a gente fazendo uma interdisciplinaridade, beleza? Bom, os fosfolipídios, né? Ele tem, então, o fosfato aqui, um grupo polar, uma molécula polar lá, e o glicerol ligado a ácidos graxos. Cara, isso é importante por quê? Porque essa parte aqui que eu vou chamar de cabeça, essa parte aqui, ela é hidrofílica, ou seja, ela gosta de água. E a cauda, ela é hidrofóbica, ela não gosta de água, tá? E isso é responsável por esse tipo de formação aqui, tá? Quando você joga, né? Por exemplo, o óleo só tem a parte hidrofóbica, então ele não mistura com a água, tá? Mas você vê que se você jogar um óleo, você esperar um pouco, a tendência dele é juntar, tá? Ele vai ficar, o óleo perto do óleo, ele vai ficar junto, tá? E isso tem muito a ver com a questão do calor e tem muito a ver com a parte da membrana, né, das nossas células, membranas celulares, ó. Tá vendo? Você joga na água, a parte, ele vai ficar com essa configuração aqui e é uma estrutura que ela se recompõe facilmente, né? Ela vai ter afinidade por ela ser polar também, tá? Um professor de química aqui no meu lugar vai poder explicar muito melhor, tá? Mas o que eu posso falar em relação a isso? Nós temos nas nossas membranas celulares a bicamada fosfolipídica, tá? Que é mais ou menos isso aqui que você está vendo. E ela é importantíssima porque ela controla, né, junto com alguns outros mecanismos, o que entra e o que sai da nossa célula, tá? E essa estrutura, ela é muito coesa, é muito difícil dela se abrir, é muito difícil de alguma coisa impedir que ela volte, quando ela se abre, impedir que ela volte ao normal, tá? E é uma configuração muito interessante que permite as nossas células ficarem muito estáveis, né? As nossas células, elas serem estáveis, belezinha? Bom, aí nós temos os esteroides, né? Que estão ligados com o nosso colesterol, tá? Então, nós temos o colesterol, ele pode ser de dois tipos, tá? Tem o low density lipid, não sei se é lipid, esse é outro L, e o high density, né? Que é o de baixa densidade e o de alta densidade, né? É o famoso colesterol bom, colesterol ruim, tá? Bom, o colesterol bom é o HDL. Por quê? Porque ele tira as células de gordura do sangue e leva para o fígado processar essas moléculas de gordura, tá? Para o fígado utilizar em alguma outra coisa, que o fígado é um órgão bem gorduroso, tá? E o LDL ele tira do fígado e leva para as células. E para levar para as células ele vai passar pelo sangue, tá? Se você tiver muito LDL, você vai ter muitas células de gordura sendo transportadas no seu sangue ao mesmo tempo, e isso pode ser complicado,
tá? Principalmente para pessoas com problemas cardiovasculares, né? Para entupir uma veia, beleza? Por isso aí que um é considerado bom, o outro é considerado ruim. É claro que os dois são essenciais para nós precisamos dos dois, tá? É claro que qualquer um em excesso é prejudicial, não vamos nos enganar por chamar um de bom e outro de ruim, né? É só mais por curiosidade aí que eu tô falando isso para vocês, belezinha? Fechou? Bom, o que mais? Agora nós já passamos, os lipídios já foi, cara, desculpa lipídio, né? Eu prometo aí que se pedirem eu vou voltar a falar de você mais vezes. Você foi um cara muito legal comigo, foi um prazer falar com você. Mas agora eu vou falar das proteínas, que as proteínas, cara, pra mim as proteínas aí, elas são minhas queridinhas, não tem como. Cara, as proteínas fazem parte de tanta coisa, de tudo, tá? E as proteínas, elas são muito curiosas, né? Pra você ter ideia, a proteína, ela tem diversas configurações. Deixa eu ver se eu coloquei aqui as estruturas, né? Então, eu vou começar aqui do geral. Bom, proteínas gerais. As nossas enzimas, né, que são responsáveis por acelerar processos no nosso corpo, elas são todas enzimas. São todas proteínas. As enzimas são formadas por proteínas. Os nossos anticorpos, eles têm proteína, principalmente na questão da ligação ali com o antígeno. É uma proteína que faz essa ligação para esse reconhecimento. E os nossos hormônios, também temos hormônios que são feitos de proteína, às vezes não só de proteína, às vezes não só de lipídios, tá? Também temos hormônios. E algumas proteínas específicas, né, que fazem parte aí do nosso organismo também de processos, a albumina, fibrinogênio, a queratina, caseína e o colágeno, tá? Por exemplo, o colágeno é responsável pela elasticidade da nossa pele, né? Quando nós ficamos mais velhos, nós vamos perdendo a capacidade de produzir o colágeno, e aí por isso que a pele do idoso é mais flácida, beleza? Bom, proteínas. Primeiro, as proteínas, elas são formadas por pequenas unidades que são chamadas de aminoácidos, tá? Temos dois tipos de aminoácidos. Os aminoácidos naturais são os aminoácidos que nós temos no nosso corpo, tá? E se nós não temos, nós conseguimos produzi-los através de peptídeos. Então, vários peptídeos juntando formam um aminoácido e a gente consegue formar esses naturais no nosso corpo. Enquanto os essenciais são aqueles que a gente precisa, tá? Nós precisamos dele, só que nós não conseguimos confeccionar, nós não conseguimos produzir no nosso corpo, então nós precisamos ingeri-los, tá? Não é interessante eu falar quais são naturais, quais são essenciais, porque tem muitos nomes de aminoácidos, tá? Ninguém vai te pedir uma pergunta que você precisa saber qual que é qual. Você só precisa diferenciar que os naturais são aqueles que a gente tem no nosso corpo, que a gente consegue produzir, e os essenciais são os que a gente precisa no nosso corpo, só que a gente não consegue produzir, então a gente tem que ingerir de outra forma. Fechou? Bom, ligações peptídicas. Eu botei um vídeo aqui, deixa eu ver qual é que é desse vídeo que eu coloquei aqui. Eu acredito que é um vídeo muito maneiro, porque, cara, eu só coloco vídeos maneiros aqui pra vocês verem. É um vídeo rapidinho de como ocorre uma ligação peptídica. Sempre tem eliminação de uma água. Vai sair esse vermelhinho e esses dois branquinhos, ó. Tá? A alanina é um aminoácido, tá? Então dois aminoácidos ligados ali através da ligação peptídica. Foi isso que vocês acabaram de ver. É isso que está representado aqui, tá? E é isso que vocês têm que saber. Por quê?
todo aminoácido tem uma estrutura básica. Todo aminoácido tem uma estrutura básica. Qual é a estrutura básica? É isso aqui, ó. O C com 4 ligações. Uma ligação, tá? O C dupla OH. Outra ligação tem o NH2. Outra ligação tem só o hidrogênio. E o que muda de um aminoácido para outro é esse radical, tá? O resto é todos os aminoácidos têm essa mesma configuração. Somente o que muda é o radical de um aminoácido para o outro. Só isso. Beleza? Bom, aí eu botei outro vídeo aqui, cara, porque eu sou um cara de muitos vídeos, né? Eu acho que vídeos facilitam a nossa vida nos estudos. Então, a gente vai ver mais esse vídeo aqui que fala sobre as estruturas da proteína. O que é uma proteína? Deixa eu ver se está falando. Fala que as proteínas criam... Deixa eu ver se tem a legenda em português. Clique para configurações. Inglês. Inglês virado automaticamente. Traduzir automaticamente. Português. Não é brasileiro, né? Fica aí uma pergunta, professor de português. Por que é português não brasileiro, né? Por que a gente não mudou? Bom, então vamos começar de novo. Viu? Foi o que eu falei, ó. Que é que eu não falei com os nomes corretos, tá? Temos o grupo carboxila, que é o COOH, o grupo amina, que é o NH2, e o hidrogênio, perdido aqui sozinho, e aí o radical, e o radical, que é a parte que muda. Então, nós temos aqueles que interagem bem com a água e aqueles que não interagem bem. Então, vamos lá. A estrutura primária é a estrutura formada simplesmente pela sequência de aminoácidos que formam essa proteína, tá? E elas são ligadas por ligações peptídicas. Então, a estrutura primária é a sequência de aminoácidos que formam a proteína. Ó, esses formatos, o que acontece? Esses formatos eles são gerados por quê? Por causa da polaridade das moléculas. Molécula polar com molécula positiva com positiva vai se repelir, negativa com negativa também, moléculas contrárias vão se atrair e essas interações entre as moléculas vão fazendo o formato dos aminoácidos. Então, por exemplo, o formato da proteína, desculpa. Então, se a gente for parar para pensar, um aminoácido que sai errado lá na sua transcrição, ele pode acabar com uma proteína, com toda a função dela, porque às vezes ele vai mudar uma coisa que é muito importante ali, né? Ele vai mudar todo o formato de uma proteína, por causa de um só aminoácido.
Two or more polypeptide chains can come together to form one functional molecule with several subunits. Four subunits of hemoglobin cooperate so that the complex can hold more oxygen in the lungs and release it in the body. Many proteins rely on the ability to recognize the shape of specific molecules in order to function correctly. Aqui foi tudo que eu falei, ó. As de defesa, as enzimas, né? As estruturais, a de comunicação, que são os hormônios, tá? Então, vários e vários tipos de proteína. Vamos ver um pouquinho. Flexible antibodies are capable of fighting disease by recognizing Anticorpos. thus preventing the viral RNA or DNA to enter the cell. Collagen forms the strong triple helix that is used throughout for structural support. Colágeno, que eu tinha usado também como exemplo. Calcium peptides across cell membranes, allowing the synchronized contraction necessary. The hormone insulin is a small, stable protein that can easily maintain its shape while traveling through the blood to regulate blood sugar. Alpha amylase is an enzyme at the catalytic site that begins the breakdown of carbohydrates in our cell membrane. Ferritin forms the sugar that stores iron. Legal? Bom, isso aí falou então um pouco sobre a estrutura das proteínas. Vamos voltar tudo de novo aqui. Bom, então as enzimas, né, já mostrou ali. As enzimas, elas, a gente costuma falar de chave fechadura, né, que cada enzima, ela encaixa certinho, tá? Ela tem um lugar para encaixar certinho ali, né? Por isso que ela precisa ter aquele formato, por isso que qualquer aminoácido que seja alterado pode causar uma grande disfunção nessa enzima, tá? E a enzima, ela é um catalisador, então ela faz as reações químicas acontecerem mais rapidamente, né? Aqui a gente pode ver um gráfico de energia de ativação, ó. Com a enzima, você precisa de muito menos energia para transformar o reagente em produto. Sem a enzima, você precisa de muito mais energia, tá bom? Então, é a forma mais clara aí de explicar qual a importância de uma enzima. Ela diminui a necessidade de energia para realizar processos, beleza? Bom, e tem alguns fatores que, né, influenciam na atividade enzimática. A principal é a temperatura, porque a temperatura, ela pode fazer com que mudem as formas das proteínas, das enzimas. E se uma enzima mudar a sua forma, ela vai perder sua função, tá? Por exemplo, quando nós estamos doentes, nós ficamos com febre porque o nosso corpo detectou um corpo estranho, algo querendo fazer mal para nós. E uma forma de defender ele é aumentar a temperatura do corpo para desnaturar, né? O processo de esquentar muito a enzima até ela perder seu formato é um processo de desnaturação. Então nós temos a febre para desnaturar a enzima de um agente infeccioso que está em nós, né? Só que ao mesmo tempo, se essa febre ficar muito alta, ela vai começar a desnaturar as nossas próprias enzimas, tá? Por isso que a febre, se não cuidada, ela pode ser mortal, tá? E outra questão é o pH. A gente pode ver isso muito, se você quiser, tiver curiosidade, na minha aula de sistema digestório, né? Que cada parte do sistema digestório tem um pH ideal por causa das enzimas que estão lá. Então, no estômago tem a pepsina e ela precisa de um pH baixo, um pH mais ácido para agir bem, né? Enquanto a tripsina, por exemplo, ela precisa de um pH mais alcalino para agir bem, beleza? E no nosso DNA, nós temos os ácidos nucleicos, que são as proteínas, né? A famosa adenina, guanina, citosina, timina, uracila, né? A pentose ali que estão embaixo são açúcares, né? São as bases púricas e as bases piramídicas, as bases que são necessárias para a construção do nosso material genético, da forma que eu vou mostrar aqui, tá? Então, RNA, a única diferença do RNA para o DNA, além da pentose,
né, que aqui é ribose e aqui é desoxirribose, é a uracila no lugar da timina, tá? O resto, adenina, guanina, citosina, é usado da mesma maneira. Então, as bases nitrogenadas, elas vão se formando, elas se ligam através de ligações peptídicas, tá? De ligações de pontos de hidrogênio, beleza? E formam o nosso DNA. Então, olha só, a proteína, ela está presente desde o começo de tudo, tá? Inclusive, lá na aula de origem da vida também, que está no meu canal, eu falo sobre a teoria do mundo do RNA, tá? Porque é muito pouco provável que, apesar do DNA hoje em dia ser encontrado nos seres mais simples, né, nos bactérias, não nos vírus, os vírus não têm DNA, eles têm RNA, que a gente evoluiu de algum lugar antes. Então a gente evoluiu de uma coisa que era antes do RNA, que evoluiu para o RNA, e aí o RNA evoluiu para o DNA, sabe? Então poderiam ter tido organismos que eram complexos, mas eles só tinham RNA. E aí, por algum motivo, sei lá, eu creio que o que se mantém na evolução é sempre positivo, o DNA foi mais interessante, tá bom? Então tá aí, faz parte da formação. Toda a informação que tem sobre você está contido aí no seu DNA, está contido através de proteínas. E uma simples alteração aí numa proteína pode mudar o DNA, pode causar uma doença, pode ter várias consequências, tá? Então essa é a importância aí das proteínas para o nosso corpo, tá? Nessa aula de hoje, como é uma aula que tem bastante conteúdo, né? Eu tive até que dividir em duas partes. Eu não trouxe nenhum exercício, tá? Para ser realizado. Eu acho que eu falei bastante até. Se vocês quiserem que eu resolva exercício, coloca aí nos comentários que eu faço um vídeo resolvendo exercício desse tipo de questão. Belezinha? Valeu aí pela presença. Fico muito grato aí de ter vocês na minha aula e até a próxima. Grande abraço.